Hoje tínhamos previsto falar do orçamento retificativo e da flexibilização das metas para 2015. Falando sobre a segurança social... Mas isto está dentro do âmbito claro do sim, orçamento mas então para vamos 2015. falar também das outras coisas que estão dentro do âmbito. Vamos falar tudo o que tivermos tempo. Em primeiro lugar, o déficit da segurança social só pode ser combatido com uma coisa que é criando economia. E só é possível criar economia se se recusar a lógica do pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Por outro lado, a questão das metas do orçamento retificativo foi agora decidida. Eu ouvi atentamente a vossa peça e notei uma grande preocupação com um diferencial de umas centenas de milhões de euros decorrentes agora de o Governo, neste orçamento retificativo, não ter insistido em certas medidas que tinha falado anteriormente, embora tenha insistido em outras que vão dar ao mesmo e que significam pura e simplesmente o corte do salário das pessoas e o aumento dos impostos sobre quem trabalha, porque são os únicos que pagam de impostos em Portugal. Mas eu rio, porque nós estamos aqui a escamotear aquilo que os contribuintes portugueses, que os cidadãos portugueses vão ter que pagar do seu bolso, decorrente da solução de golpe, inconstitucional e ilegal, feita na noite das facas longas para o dia 3 de agosto, em que o governador do Banco de Portugal, mancomunado com o governo, e a mando do Sr. Draghi, desde Francfort, pôs em prática uma solução que significa que vão ser os contribuintes portugueses que vão ter que arcar com a tapagem do buraco do BES. E conforme eu já tive a oportunidade de referir aqui, e os últimos dados, e acho que não se devia passar por cima disto, os últimos dados e os últimos elementos têm vindo ao de cima, refiro aqui em particular as declarações da própria empresa auditora da KPMG e aquilo que se soube, entretanto, é que de um diferencial entre um ativo e um passivo que passa para o chamado novo banco, que ascende a qualquer coisa como 16 mil milhões de euros, porque efetivamente aquilo que é apresentado como ativo do banco, se o banco conseguir ir buscar um terço das aplicações financeiras e empréstimos a clientes, já é muito, porque além de mais vai-se deparar com o facto de muitos desses clientes invocarem que esses empréstimos foram concedidos tendo como contrapartida as pessoas adquirirem produtos do Grupo Espírito Santo. E, portanto, nós estamos aqui a falar de um buraco que é capaz de atingir os 25 mil milhões de euros. E que poderá ter com a solução que foi posta... e complicar ainda mais o exatamente, orçamento para porque 2015. em vez de esse golpe de Estado, sobre o qual aparentemente ninguém quer falar, ou muito pouca gente quer falar, esse verdadeiro golpe de Estado foi levado a cabo, significou pôr de parte uma lei que permitia, efetivamente, a recapitalização bancária através de uma nacionalização do capital do banco, fazendo com que o Estado ficasse acionista e, portanto, também administrador do banco, por uma solução que, não estando constituído ou não tendo lá dinheiro nenhum, o chamado Fundo de Resolução, é o Estado que tem que entrar, isto é, são os contribuintes portugueses, isto é, são os trabalhadores portugueses. E essa tem que solução... sintetizar essa parte, senão não chegamos à parte da segurança social. É só para dizer... Não, chega lá. Não estava no programa. Não. Era este tema, vamos lá ver, o tema do orçamento está aqui. É porque isto significa que o déficit para este ano e para o próximo ano vai ser muitíssimo superior àquilo que se está a falar. E não vale a pena estar a tentar enganar e iludir os portugueses. A partida não contará para as metas. Não contará porque, evidentemente, a tapagem do buraco, quer dizer, se o Governo pretende vender o banco, que é o seu projeto, pretende vender o banco, evidentemente que esta solução que passa é propor os contribuintes, isto é, os trabalhadores portugueses, a tapar este buraco. E, repito, este buraco vai em bastante mais já de 20 mil milhões de euros. Ora, isto significa um aumento do déficit, de dinheiro que vai ter que ser sacado aos contribuintes. E, aliás, quem quer que a dívida seja paga e que esta solução seja implementada deve dizer claramente aos portugueses onde é que vai buscar este dinheiro. Onde é que vai buscar os 25 mil milhões de euros que é para serem metidos na solução ilegal e inconstitucional que foi construída. Segundo ponto, também eu acho que é importante referir, e termino já, o facto da senhora Procuradora-Geral da República ter vindo ontem anunciar que constituiu uma equipe especial para investigar o caso BES. Vamos lá ver uma coisa destas não se anuncia, faz-se. E em segundo lugar, o que é que faz com que o Ministério Público e a Procuradora-Geral da República apenas agora tenha vindo constituir uma equipe para investigar os crimes de uma quadrilha de bandidos, que é a família Espírito Santo, que se conhecem já há vários anos? É preciso dizer que o Grupo Espírito Santo está tecnicamente falido desde o final de 2012. E o Banco Espírito Santo
no jornal do meu pequeno partido, Luta Polar, do PCTP-MRPP, já estava denunciado que estava falido desde o final do primeiro trimestre deste ano. O que é que faz o Ministério Público e a Sra. Procuradora-Geral da República não correrem nesta matéria? É o facto de do BES terem saído 40 ministros e secretários de Estado nos últimos 40 anos para governos do PS e do PSD, aqui estão, enfim, dotamente representados. É o facto de o Sr. Espírito Santo Salgado e a sua família terem contribuído para as campanhas presidenciais do Dr. Mário Soares e do professor Cavaco Silva. O facto de o Ministério Público não ter metido ainda na cadeia nenhuma destas pessoas, nem ter tomado nenhuma medida cautelar relativamente ao que está aqui em causa. Onde é que estão os documentos que provam estes crimes? Onde é que está o dinheiro das emissões em bolsa? O que é que foi feito para acautelar e perseguir aqueles que praticam crimes e que não sejam apenas pilha-galinhas? Mas temos que recentrar aqui o debate, pegando aqui no BES, já não tenho mais tempo. Com certeza, é só para dizer que este problema é o problema central da atualidade política, porque significa que vão ser extorquidos dos bolsos dos cidadãos portugueses mais de 2 dezenas de milhões de euros e é um problema à custa de quem trabalha. Não acha que nestes últimos 3 anos se perdeu aqui uma boa oportunidade de dar uma volta ao país, de o puxar um bocadinho para cima? Não foi só nestes últimos 3 anos. Sim, mas agora, se não foi com a Troika, é um bocado esta a minha questão. Não. Se não foi sobre resgate... Não, isso é a teoria daqueles que acham que a Troika era uma coisa boa. Muito breve, porque já estamos mesmo... Mas é preciso dizer que o PS também não representa nenhuma alternativa a esta política do PSD e enquanto o PS não fizer a autocrítica da governação Sócrates, conduziu o país ao desastre absoluto em que nos encontramos, nunca poderá aparecer como verdadeiramente uma alternativa e fará a figura que o Sr. Hollande tem feito em França. Isto é, iludir neste caso os portugueses, pensando-se que vão encontrar aí uma solução de esquerda para depois terem exatamente o mesmo tipo de política. Isto é, impostos em cima de quem trabalha, cortes na saúde e na educação e o desastre absoluto, a devastação do país, que é aquilo que nós estamos a assistir. Estes 3 anos foram 3 anos de destruição do país. É preciso dizer isto com toda a clareza. De destruição não apenas dos ativos estratégicos, destruição da sua população. E eu referiria 2 pontos em último lugar, muito rapidamente. Em primeiro lugar, esta falácia, esta farsa do desemprego. É preciso dizer que nas estatísticas oficiais do desemprego estão mais de 300 mil pessoas que saltam fora das estatísticas dos desempregados porque são colocados ou em cursos de dita formação, os chamados desempregados ocupados, em cursos ditos de formação que permitem pura e simplesmente fazê-los saltar das estatísticas. Em segundo lugar, uma imigração gigantesca, sobretudo da mão de obra mais jovem, da mão de obra mais qualificada, e um país que deixa sair o número de jovens que saem todos os meses do país, mais de 11 mil jovens por mês, altamente qualificados, para irem trabalhar ao serviço de outras economias, é um país que se está a matar a si próprio. Em segundo lugar, a questão da TAP, que é de facto também uma questão que tem sido. 30 segundos. A questão da TAP resume-se a isto. Tem que se demitir imediatamente a administração do Sr. Fernando Pinto antes que ocorra a sério uma tragédia que todos nós queremos evitar, mas que só pode ser evitada quando for imprimida uma mudança de rumo relativamente àquilo que hoje se passa, que é, para conseguir resultados contabilísticos e apressar uma privatização a todo o preço, vale tudo em detrimento dos direitos dos passageiros e dos tripulantes.